Então, olá a todos, meu nome é Ricardo, a gente vai continuar o assunto de produto interno e hoje a gente vai falar de normas, distâncias e ângulos. Tá? Então, a moral da história é de que uma vez que você define a noção de produto interno, vem um monte de noção de geometria que você pode fazer no teu espaço vetorial. Tá? Então, você torna o espaço vetorial um ambiente onde você pode estudar geometria de vetores, né? Então, essas noções, né, de norma, distância e ângulos é algo que você já fazia lá, por exemplo, na geometria analítica. A gente vai poder fazer análogos disso em contextos bem mais gerais, falando de espaços vetoriais com produto interno. Tá? Então, por que essa noção de produto interno, ela gera todos esses conceitos aqui, né? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Então, eu vou começar pela norma, né? Então, vou descer aqui. Então, imagina que você tem V um espaço vetorial e que você já escolheu um produto interno nele, né? O que a gente chamou de um espaço com produto interno. Então, já está escolhidinho lá um produto interno nele. Então, inspirado naquilo que você já sabia, no caso da geometria analítica, e que a gente também já tinha discutido no vídeo anterior, se o espaço em questão fosse o R2 e o produto interno fosse o produto interno canônico, a gente, se você, né, dá um vetor aqui com coordenadas AB, se eu fizer o produto interno do vetor U com o próprio vetor U, por definição do produto interno, isso aqui é o A vezes A, que é o A ao quadrado, mais o B vezes B, que é o B ao quadrado. Só que A ao quadrado mais B ao quadrado não é nada mais do que o módulo do vetor U ao quadrado. Então, quando você faz o produto interno de um vetor com ele mesmo, isso é um objeto geométrico, né? Porque isso aqui é o tamanho do vetor U ao quadrado, né? Então, se você quer só o tamanho do U sozinho, então você tira a raiz quadrada, então você vai ter a raiz quadrada do produto interno do vetor U com o vetor U. Então, essa ideia, né, ela inspira a definição em geral mesmo. Então, dado um vetor num espaço vetorial com produto interno, eu defino a norma induzida pelo produto interno como sendo essa expressão aqui, que é a raiz quadrada do produto interno de V com V. No caso geral, né, por que isso faz sentido? Aqui é uma raiz quadrada. Eu só posso fazer raiz quadrada de números não negativos. Só que uma das condições para ser um produto interno é que quando você toma o produto interno de um vetor com ele mesmo, isso necessariamente dá um número maior ou igual a zero. E, portanto, eu posso tirar a raiz quadrada, né? Então, isso aqui é uma noção bem geral, né? Bem abstrata, mas ela é inspirada lá no que você já sabia que acontecia com a geometria analítica. Então, essa é a definição de norma de um vetor. E a norma induzida. Eu estou criando uma norma a partir do produto interno que eu tinha escolhido. Se eu escolher um outro produto interno, essa mesma expressão vai definir uma outra norma. Tá? Então, é a outra norma induzida por aquele outro produto interno. Uma outra maneira de medir tamanhos de vetores. Tá? Então, aqui tem que ficar claro, né, que o conceito de tamanho de vetor ele depende da maneira como você está calculando o produto interno. Tá? Então, se você muda o produto interno, a maneira de calcular tamanhos vai mudar também. Bom, então o primeiro exemplo é o exemplo canônico, né? Imagina que o espaço vetorial é o Rn, o produto interno é o produto interno canônico, digamos que eu escolhi esse, né? O produto interno canônico. E aí, como é que fica a norma induzida por esse produto interno canônico? É o esperado, né? Dado um vetor com coordenadas x1 até xn, a norma induzida vai ser a raiz quadrada, né, do produto interno do V com V. Só que como que você calcula o produto interno de V com V? O produto interno canônico. Bom, você vai fazer x1 vezes x1, vai dar x1 ao quadrado, x2 vezes x2, x2 ao quadrado, e assim por diante, e soma todo mundo. Né? Então, você tem a soma dos quadrados das coordenadas do vetor, e depois você tira a raiz em tudo. Então, isso aqui é a maneira como você calcula a norma de um vetor em Rn, né? A norma induzida pelo produto interno canônico. Então, isso aqui é uma generalização direta, né, do que acontece com a norma de um vetor em R2 ou em R3, né? Então, em R2 ou em R3 é a distância das coordenadas do vetor até a origem. Aqui é a mesma coisa, é a distância das coordenadas do ponto x1 até xn até a origem, né? Como se fosse um teorema de Pitágoras aqui, só que em dimensão e. Então, é a mesma história, só uma generalização daquilo que você já conhecia em dimensão 2 ou 3. Bom, e no segundo exemplo, o espaço vetorial agora é o espaço de matrizes,
com M linhas e N colunas. E aí, o que dá a norma induzida por uma matriz, né? A norma induzida pelo aquele produto interno canônico que a gente viu, né, no vídeo anterior. Então, só lembrando aqui que aquele produto interno era dado por essa fórmula aqui, né? É o traço de A transposto vezes B. Só que daí eu podia ver isso de uma outra forma, que era você, em vez de você calcular esse traço de A transposto vezes B, ele é a mesma coisa que você pegar a matriz A e esticar ela toda num vetor só com uma linha, né? É um vetor esticadão com todas as linhas da matriz, faz o mesmo com o B, e aí você faz o produto interno canônico entre esses dois vetores. Isso vai dar exatamente a mesma coisa que esse traço aqui. Então, nada mais natural que quando você calcula o produto interno de uma matriz com ela mesma, se você pensar com esse vetor linha, então isso vai dar o produto interno daquele vetor com ele mesmo, né? Então, ou seja, você vai somar o quadrado de todas as entradas da matriz, porque, né, naquele vetorzão vai ter todas as entradas da matriz A. Então, aqui é exatamente esse somatório que está aparecendo. Você soma tanto I quanto J, você vai somar todas as entradas da matriz, Azão, tudo ao quadrado. E no fim vai tirar a raiz disso. Tá? Então é bem natural, né? Se você pensar que esse produto interno que parece abstrato, na verdade, ele é a mesma coisa que o produto interno canônico, quando você pensa matrizes como vetores esticados, e aí o produto interno vira o produto interno canônico. Tá? Então isso aqui é a norma induzida pelo produto interno canônico no espaço de matrizes. O terceiro exemplo é um exemplo que a gente também discutiu no vídeo anterior, é o espaço vetorial das funções contínuas. Né? A gente viu que isso é um espaço vetorial, que dá para definir um produto interno nele. Só lembrando aqui rapidamente qual é a expressão, né? Dadas duas funções contínuas, o produto interno entre elas foi definido como a integral de A até B do produto das duas funções. E aí, é claro, em particular, quando você tem a mesma função, então aqui fica integral de A até B da função f de x elevado ao quadrado. E por definição da norma induzida, você tira a raiz quadrada do produto interno da função com ela própria. Então vai ser a raiz quadrada, que eu coloquei aqui elevado ao meio para não ficar feio, né? A raiz em tudo isso aí. Então é a mesma coisa que elevar ao meio do produto interno de f com f. Então, é a integral de a até b da função f de x vezes a própria função f de x. Então, é a função f de x ao quadrado. Aqui eu fiz questão de botar o módulo, porque aqui no caso real não faz diferença, porque já está elevado ao quadrado, mas quando você pensa em funções com valores complexos, f de x é um número complexo, né? Então, para isso aqui dar um número real e não negativo, é só em módulo. Tá? Então, e é o que de fato acontece quando você faz o produto interno da função com ela mesma. Aqui vai aparecer o produto da função f pelo conjugado dela. E aí, quando você faz um número complexo vezes o conjugado dele, dá o módulo dele ao quadrado. Então, dá exatamente isso que está aqui. Então, isso aqui pode ser estendido também para o caso de funções com valores complexos. E aí, a noção de produto interno tem aquele cuidado, né, de que quando você troca vetores de posição, não é comutativo, ele ganha um conjugado, né? Bom, então, essa função norma, né, você pode pensar como uma função, para cada vetor v, a norma desse vetor te dá um número, né? E aí essa função norma, ela tem algumas propriedades. Bom, então, para todo vetor v, a norma do vetor v sempre vai dar um número maior ou igual a zero, isso por definição, porque ele já nasce como a raiz quadrada, né, de um número que você sabe que é não negativo. Então, raiz quadrada de número não negativo é não negativo. E, de fato, a norma só dá zero quando o vetor é o vetor nulo. Essa propriedade também é evidente por causa da definição, né? E por causa das propriedades de produto interno. Então, se a norma de V é igual a zero, é porque a raiz quadrada do produto interno do V com o V deu igual a zero. Só que a raiz quadrada de alguém só dá zero quando o número de dentro que você está tirando a raiz é igual a zero. Mas a gente viu, né, que uma das propriedades para ser produto interno é que o produto interno de um vetor com ele mesmo só dá zero quando o vetor é o vetor nulo. Então, essa propriedade 1, eu tiro ela como consequência
da propriedade correspondente para o produto interno, né? Aí, bom, a propriedade 2 está dizendo assim, ó, é uma propriedade esperada. Pense sempre na questão de tamanho, né? Todo vetor tem que ter um tamanho maior ou igual a zero, e o único vetor que tem tamanho zero é o vetor nulo. Então, é bem razoável que tenha essa propriedade. A segunda também é razoável, porque ela te diz qual que é o tamanho de um vetor V reescalado, ou seja, pegou o vetor V, multiplicou por um escalar, o que, que acontece com o tamanho do vetor resultante? Bom, é o tamanho do vetor original vezes o número que você usou para reescalar, né? Só que, claro, ele tem que estar em módulo, né? Por exemplo, se você multiplica por menos 1 o vetor, ele só altera de sentido, mas o tamanho dele não muda, né? Então, e módulo de menos 1 é 1. Então, o tamanho de menos V e o tamanho de V são o mesmo, como é esperado. Então, o escalar é que ele tem que sair em módulo, né? Por que essa propriedade vale? Bom, também é simples, né? Porque o tamanho de lambda vezes V, por definição, é a raiz quadrada do produto interno do vetor em questão com ele mesmo. O vetor em questão é o lambda vezes V. Só que as propriedades de produto interno me dizem que eu posso tirar escalares para fora. Só que um por vez, né? O produto interno ele é linear em cada variável. Então, eu posso tirar um lambda uma vez e depois eu uso a linearidade na outra variável e tiro o outro lambda. Então, eu vou tirar aqui lambda quadrado, vai sobrar o V com V, e agora eu uso a propriedade de raiz quadrada. Raiz quadrada de um número ao quadrado é o módulo desse número, e a raiz quadrada do produto interno de V com V é a definição da norma de V de volta. Tá? Então, o escalar lambda ele sai em módulo. Então, são propriedades bem razoáveis para se esperar de uma norma, né? E desigualdade triangular, né? Se você somar dois vetores e calcular o tamanho disso, isso não pode passar da soma dos tamanhos de cada um desses dois vetores. Tá? Então, é inspirado nesse desenho aqui, né? De geometria analítica. Se você tem aqui um vetor U e um vetor V, então aqui está o vetor soma. Então você pode pensar que você formou um triângulo, esse triângulo tem 3 catetos, e aí uma propriedade geral que vale em geometria plana é que qualquer um dos lados que você pegar, né, a medida de qualquer um dos lados, nunca pode ultrapassar a soma das medidas dos outros dois lados. Então, aqui, o tamanho do U mais V corresponderia, né, a esse cara do lado esquerdo. Então, a norma, né, do U mais V seria esse tamanho desse cateto aqui. E esse cateto tem que ser, o tamanho dele tem que ser menor ou igual à soma dos tamanhos dos outros dois opostos a ele, que seria o tamanho de U mais o tamanho de V. Então, essa propriedade também é esperada e inspirada lá na geometria analítica padrão. Tá? Só que essa daqui, a desigualdade triangular é menos óbvia para provar, eu tenho que fazer algumas coisas antes. Então, eu vou deixar por enquanto a demonstração dos itens 1 e 2, e eu vou voltar no item 3 mais tarde. Só mais um comentário antes. Essas três propriedades são as propriedades que caracterizam uma norma. Tá? Você pode definir um conceito de norma, em geral, como sendo simplesmente uma função que tem essas três propriedades. O que a gente está fazendo nesse curso de álgebra linear é falando da norma induzida pelo produto interno. Tá? Então, uma vez que você tem um produto interno, ele te gera uma norma. E essa norma, como qualquer outra, tem que ter essas três propriedades aqui. Bom, acontece que no mundo da álgebra linear, quando você tem um produto interno e está olhando para a norma induzida por ela, vale mais coisas. Tá? Então, uma delas é uma das desigualdades mais importantes da matemática, que é a chamada desigualdade de Cauchy-Schwarz. É uma desigualdade que relaciona produto interno de dois vetores em módulo com os tamanhos desses dois vetores. Tá? Então, para todo par de vetores U e V, o módulo do produto interno entre U e V nunca pode passar do produto das normas de cada um desses dois vetores. Tá? Então, essa daqui é uma proposição que a gente vai demonstrar, é uma das mais importantes. E o truque para demonstrar isso é bem simples, é uma sacada, que é se aproveitando da propriedade que o produto interno de um vetor com ele mesmo tem que ser sempre maior ou igual a zero, independente do vetor que você pega. Só que no lugar do vetor que está aqui, eu vou colocar um vetor esperto.
Então, qual é a sacada? A sacada é assim, eu vou pegar o produto interno do vetor U mais t vezes o vetor v, onde t é qualquer número real. Então, eu vou começar assim. Eu vou pegar o produto interno de um vetor com ele mesmo. Os dois aqui são o mesmo vetor. É o vetor u mais tv, onde t é qualquer número real aqui. E por causa dessa propriedade, isso aqui é maior ou igual a zero, e eu coloquei um parâmetro livre, que é esse t. Esse t pode ser qualquer número real. Então, isso aqui é maior ou igual a zero para todo t real. E agora, para que isso, né? Qual que é a sacada, né? Bom, então agora eu vou usar as propriedades de produto interno, eu vou usar que ele é um produto, né? Então eu vou usar distributivas aqui e vou usar a propriedade de tirar escalar para fora. Então, usando a propriedade de produto interno, eu posso fazer o produto desse com esse, desse com esse, desse com esse e desse com esse, porque ele é distributivo. Então, o primeiro produto é o produto do U com o próprio U. Depois, eu tenho U com T vezes V, só que o T é um escalar, eu posso tirar ele para fora. Vai sobrar só o produto interno do U com V. Depois eu faço esse outro produto que é T vezes V com U. De novo, eu posso tirar o escalar para fora, vai ficar V, produto interno com U. E, finalmente, o último, eu vou ter o produto interno do T vezes V com o T vezes V de novo. Então, eu tiro um escalar por vez, e aí aqui vai ficar T quadrado, produto interno do V com o próprio V. E isso eu sei que tem que ser maior ou igual a zero para todo T real. Então, usando as propriedades de produto interno, usando essas distributivas e tirando escalar para fora, a gente obtém essa relação aí. Agora, usando mais propriedades de produto interno, aqui eu tenho V com U e U com V. Produto interno, no caso real, eu estou fazendo do caso real, produto interno é comutativo. Então, produto interno de U com V e de V com U é a mesma coisa. Então, eu posso juntar esses dois aqui e escrever eles como se fosse a mesma coisa, né? Então, aqui vai ficar produto interno de U com U. Aí eu vou poder escrever mais duas vezes produto interno de U com V, mais T quadrado, produto interno de V com V. E eu sei que isso aqui é maior ou igual a zero para todo T real. Então, a sacada agora é assim, vamos separar em dois casos. Essa desigualdade, ela é óbvia se algum dos vetores for o vetor nulo, né? Não tem graça nenhuma demonstrar isso aqui se algum dos vetores for o vetor nulo, porque a norma do vetor nulo é zero e produto interno de um vetor com zero sempre vai dar zero. Então, é zero menor ou igual a zero, então é trivial. Então, eu posso supor que esses dois vetores são não nulos. Então, eu posso supor, em particular, que esse cara aqui é não nulo, né? Então, porque o produto interno de V com V ele é a norma do v ao quadrado, e a norma do v ao quadrado só é zero se o vetor for o vetor nulo. Então, eu posso supor que ele é diferente de zero. Então, podemos supor que v é não nulo, e isso implica que esse produto interno de v com v, ele é diferente de zero. Então, por que eu estou falando isso? Porque agora eu posso interpretar esse lado esquerdo todo como uma função quadrática na variável t, porque u e v são vetores paradinhos, são escolhidos já. Então, esse cara aqui vai ser uma constante, esse cara aqui é uma constante, esse cara aqui é uma constante. Pensa isso como uma função da variável t. Então, eu tenho uma função f de t, que ela é dada por produto interno de v com v, que é uma constante, vezes t quadrado, mais duas vezes produto interno de U com V, que também é uma constante, vezes T, mais produto interno de U com U, que também é uma constante. Então, esse cara aqui, ele é uma função quadrática, e eu sei mais sobre ela ainda, né? Eu sei que essa função quadrática, ela é maior ou igual a zero para todo o valor de t, né? Por construção, essa função aqui, ela é maior ou igual a zero para todo t real. Ora, então, uma função quadrática que é maior ou igual a zero para todo t, então o gráfico dela é uma parábola. Como esse coeficiente aqui é positivo, né, porque ele é o produto interno de um vetor com ele mesmo,
Então, e é um vetor não nulo. Então, como ele é positivo, o gráfico é uma parábola voltada para cima e que tem que estar toda para cima do eixo x, no máximo intersectando o eixo x em um ponto, porque ela tem que ser, todos os valores dela são maiores ou iguais a zero. Então, o pior dos casos é uma coisa assim, né? Ela tangencia o eixo x. Ou ela é assim, ou ela é direto sem tangenciar o eixo x em qualquer lugar, né? Então, de toda forma, em qualquer caso, o delta, né, que é o cara que diz quantas raízes essa função quadrática tem, ele tem que ser menor ou igual a zero. Esse é o único caso onde, né, você, se fosse maior estrito que zero, significaria que essa função tem duas raízes reais, e aí ela não ia estar toda para cima do eixo x, né? Então, o delta tem que ser menor ou igual a zero, e isso significa o quê? Significa que b ao quadrado, que é duas vezes o produto interno de u com v, b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o produto interno do v com v, vezes o c, que é o produto interno do u com u. Isso tudo tem que ser menor ou igual a zero. Então, agora é só dar uma simplificada nessa expressão aqui. Então, a gente vai ter 4 vezes produto interno de u com v ao quadrado, menos 4 vezes produto interno de v com v e produto interno de u com u, tudo isso menor ou igual a zero. E aí agora eu passo eu simplifico um pouco a expressão, né? Então aqui eu tenho 4 e 4, é um número positivo, dividindo por 4 não vai estragar o sinal. Então eu vou ter produto interno de u com v ao quadrado menor ou igual, passando esse cara todo agora para o outro lado. Então aqui eu vou ter a norma de v ao quadrado, né? O produto interno de v com v é a norma de v ao quadrado. O produto interno de u com u é a norma de u ao quadrado. Então está tudo ao quadrado. E aí, quando eu tiro a raiz, eu ganho um módulo, né? Então, isso implica que o módulo do produto interno de U com V vai ser menor ou igual. O lado direito já é positivo, então, se eu tirar o módulo, a raiz, vai sobrar simplesmente os vetores de volta. Então, eu já sei que a norma é positiva, mas o que eu não sei que é positivo é esse aqui. Então, quando eu tiro a raiz, eu ganho o módulo. Então, aqui está a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Tá? Então, isso aqui vale para todo par de vetores U e V. Então, a gente vai usar essa desigualdade em outros momentos. O primeiro momento que eu já vou usar ela, a primeira aplicação dela, vai ser demonstrar a desigualdade triangular que eu tinha deixado aqui para trás, para demonstrar depois. Então, como que eu vou provar que vale a desigualdade triangular usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz? Bom, então é bem simples. Eu vou começar desenvolvendo o lado esquerdo. Para facilitar e não envolver raízes na norma, eu vou desenvolver o lado esquerdo ao quadrado. Então, eu vou começar aqui, demonstrando a desigualdade triangular. Eu vou começar com a norma de U mais V, só que ao quadrado. E aí, bom, eu sei que a norma de um vetor ao quadrado é o mesmo que o produto interno desse vetor com ele mesmo. Então, isso aqui é o produto interno de U mais V com o próprio U mais V. E aí, de novo, eu posso usar as propriedades, né, de produto interno e fazer as distributivas aqui. Né? Então, isso aqui vai ser igual. É uma conta muito parecida com a que a gente tinha acabado de fazer. Então, aqui vai aparecer produto interno de U com U, vai aparecer do U com V e do V com U. Então, de novo, eu vou poder agrupar os dois e colocar simplesmente duas vezes o produto interno de U com V. E o último vai ser o produto interno de V com V. Bom, mas aí identificando os caras, né? Assim como a gente acabou de fazer na demonstração do Cauchy-Schwarz, esse primeiro é a mesma coisa que a norma de U ao quadrado, duas vezes produto interno de U com V, e o último é a mesma coisa que a norma de V ao quadrado. Agora eu uso a desigualdade do Cauchy-Schwarz. Esse carinha que está aqui, ele é menor ou igual que a norma de U vezes a norma de V, usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, essa coisa inteira, ela fica menor ou igual por Cauchy-Schwarz. Isso fica menor ou igual. Bom, esse aqui eu só vou repetir. Duas vezes é um número positivo, não vai estragar se eu multiplicar por 2 aquela desigualdade ali. E aí fica mais a norma de V ao quadrado. Qual que é a vantagem de ter feito a desigualdade de Cauchy-Schwarz agora?
é que esse cara do lado direito, ele é um quadrado perfeito, né? Isso aqui é a mesma coisa que a norma de U mais a norma de V, isso tudo ao quadrado. Dá exatamente essa expressão que está em cima. Então, a gente acabou de concluir que a norma de U mais V ao quadrado é menor ou igual que norma de U mais norma de V, tudo isso ao quadrado. E aí, como eu já sei que a norma é positiva, eu posso tirar a raiz. E aí sobra, então, norma de U mais V menor ou igual que norma de U mais norma de V. E isso é a desigualdade triangular. Tá? Então, isso garante que vale a desigualdade triangular e a gente provou ela a partir da desigualdade de Cauchy-Schwarz. Então, essa é a primeira aplicação do Cauchy-Schwarz. Então, de fato, é uma norma, né? A norma induzida do produto interno, de fato, é uma norma. Bom, então, outra consequência, né, da norma ser induzida pelo produto interno é o que a gente chama de regra do paralelogramo. Tá? Então, a regra do paralelogramo também tem uma interpretação geométrica. Se você desenhar aqui os vetores U e V, digamos assim, né? Então, aqui, digamos que está U, aqui está o V, aí você tem o vetor U mais V. Deixa eu fazer ao contrário isso aqui. Posso fazer assim, ó. Então, eu tenho aqui o vetor U, o vetor V. Aqui está o vetor diferença dos dois, V menos U. E aqui está o vetor soma dos dois. Né? Então, aqui eu formo, né, se esses dois vetores não são múltiplos, eu formo um paralelogramo com eles. E aí, essa relação, né, a regra do paralelogramo, está te dando uma relação entre os tamanhos, né, das diagonais desse paralelogramo. Porque aqui está o vetor U, aqui está o vetor V. Aí, esse paralelogramo tem duas diagonais. Uma delas é a soma dos dois vetores U e V, e a outra é a diferença. Então, essa relação está dizendo que se você somar os quadrados dos comprimentos das diagonais, isso vai dar duas vezes a soma dos quadrados dos tamanhos dos lados. Né? Então, dá uma relação bonitinha aí entre os lados e as diagonais desse paralelogramo. E é importante enfatizar que essa fórmula ela vale para essa norma que é induzida pelo produto interno. Tá? Então, essa relação não vai valer para qualquer norma. Tá? Se a norma veio por algum outro motivo, ela foi definida por alguma coisa que não veio de produto interno, essa regra do paralelogramo não vai valer. Tá? Então, por que vale essa fórmula aí? É bem simples também. É o mesmo truque das duas outras demonstrações, é desenvolver o lado esquerdo e usar as propriedades de produto interno. É só isso. Então, o lado esquerdo é o tamanho, né? Um dos termos é esse aqui, é a norma do U mais V ao quadrado, que, por definição do produto interno, é o produto interno do U mais V com o próprio U mais V. Usando as propriedades de produto interno de novo, eu posso fazer as distributivas, e aí, como eu já escrevi isso várias vezes, só vou repetir aqui. Isso é a norma de U ao quadrado, duas vezes produto interno de U com V, norma de V ao quadrado. Então, esse cara é a primeira parcela ali do lado esquerdo. Agora, eu vou fazer o análogo agora, para a segunda parcela que está do lado esquerdo. Isso aqui é o produto interno agora do vetor U menos V com o próprio U menos V. Faço os distributivos de novo. U com menos V com U e menos V com menos V. Então, isso aqui vai ser igual ao produto interno de U com U, que é a norma de U ao quadrado. Aí vai aparecer U com menos V, que é a mesma coisa que menos o produto interno de U com V. Depois, menos V com U, que também é a mesma coisa que menos o produto interno de U com V, porque eu posso comutar e tirar o escalar para fora. Então, agora eu ganho menos duas vezes produto interno de U com V. E o último termo vai ser menos V com menos V. Vai ficar mais norma de V ao quadrado. Então, eu posso expressar o primeiro termo do lado esquerdo como esse cara e o segundo termo como esse cara. E aí a ideia é somar os dois. Né? Então, quando eu somar os dois, que é o que a gente faz aqui do lado esquerdo, né? Eu estou somando essas duas normas ao quadrado, o que vai acontecer
é que vai simplificar esse cara com esse cara aqui. A norma de U aparece duas vezes, a norma de V aparece duas vezes, portanto, eu posso colocar o 2 em evidência e dar exatamente o que está aqui do lado direito. Tá? Então, somando as equações, a gente obtém norma de U mais V ao quadrado mais norma de U menos V ao quadrado igual a duas vezes o tamanho, né, a norma de U mais a norma de V ao quadrado. Então, vale a regra do paralelogramo. Então, é uma relaçãozinha aí entre os tamanhos, né, dos lados de um paralelogramo e das suas diagonais, né? Bom, então, agora a gente vai fazer aqui uma nova definição, né? Como eu falei, um dos conceitos geométricos relacionados ao produto interno é a norma. Eu posso falar de tamanhos de vetores, mas eu também posso falar de distância entre vetores. E aí a distância é muito razoável a definição, né? Se você tem, inspirado também lá na geometria analítica, se você tem dois vetores U e V, a diferença deles é esse cara aqui, como eu já tinha desenhado antes, V menos U ou U menos V, né? Dependendo da posição que você coloca. E esse cara é um vetor que representa justamente como que você chega do U e vai para o V ou vice-versa. Então ele mede justamente essa distância entre o U e o V. Então, nada mais natural de que, bom, eu já tenho uma noção de norma, eu já tenho uma noção de tamanho de vetor, então eu defino a distância entre dois vetores como a norma, que é algo que eu já sei fazer, só que de quem? Do vetor U menos V. Ou do V menos U, tanto faz, dá o mesmo número. Então, isso é bem razoável, né? De definir a distância entre dois vetores como a norma da diferença entre esses dois vetores, né? Então, essa distância você pode pensar como uma função também. Ela pega dois vetores e te produz um número, né? Então, ela é uma função definida nesse conjunto aqui, V cartesiano V. Tem duas variáveis, né, no mesmo espaço vetorial V. E ela também tem algumas propriedades. Essas três propriedades são inteiramente análogas às propriedades de norma, né? Então, para dados dois vetores quaisquer, a distância entre dois vetores sempre é um número não negativo, que é razoável, uma distância, e a distância só é zero se os vetores são o mesmo vetor, que também é bem razoável, né? Então, se você tem dois vetores distintos, eles têm ali uma distânciazinha entre eles, né? Então, essa propriedade aqui é bem razoável. E para verificar que vale essa primeira propriedade, ela é uma consequência imediata da propriedade correspondente para a norma, que é essa primeira propriedade aqui, que a gente já estava vendo, né, para a norma. Então, usando ela, sai como consequência direta a primeira da distância. A segunda propriedade de distância também é bem razoável. A distância entre o vetor U e o V e a distância entre o V e o U é a mesma. Dá exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque é uma consequência direta também da propriedade correspondente para a norma, né? Se você calcula a distância entre o V e o U, você vai calcular a norma de V menos U. Só que V menos U é menos o U menos V. Só que o escalar menos 1, que está aqui dentro multiplicando, ele sai para fora da norma como módulo. Então, módulo de menos 1 vezes a norma de U menos V. Módulo de menos 1 é o próprio 1, e norma de U menos V é a distância de U até o V. E 1 vezes isso é o próprio cara, né? Então, é uma consequência direta da propriedade 2, né, de norma. E, finalmente, a distância também tem uma desigualdade triangular, que é totalmente, de novo, né, totalmente análoga à propriedade correspondente para a norma. Então, a distância entre dois vetores é a menor ou igual que a distância entre U e um terceiro vetor mais a distância entre esse terceiro vetor e o V, né, que também é uma propriedade lá de geometria analítica. Então, tem o análogo aqui. E a demonstração dela é a demonstração, basicamente, usar diretamente a propriedade da desigualdade triangular para a norma. Tá? Então, eu não vou demonstrar essa daqui, aqui fica como exercício, mas é uma consequência direta da propriedade correspondente. Bom, então essa é a noção de distâncias. Então, num espaço vetorial com produto interno, eu posso medir tamanhos de vetores, posso medir distâncias entre vetores e, finalmente, eu posso medir ângulos entre vetores.
Então, como que eu defino o ângulo nesse contexto, né? Que é bem geralzão. A definição de ângulo, ela está apoiada na desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Porque a gente viu anteriormente que vale essa desigualdade aqui, né? Então, vou voltar para trás. A desigualdade de Cauchy-Schwarz é que o módulo, né, do produto interno entre U e V é menor ou igual que o produto das normas desses vetores. Se esses dois vetores são não nulos, então o tamanho do U e o tamanho do V são não nulos, eu posso passar eles dividindo nessa desigualdade aqui, e aí vai ficar todo o lado esquerdo, que vai ficar uma fração, menor ou igual a 1, né? Porque eu passei os dois dividindo, que é essa desigualdade que está aqui. Então, suponha que os dois vetores são não nulos, passa as normas dividindo, então eu tenho que o módulo dessa coisa toda que está aí dentro, ela vai ser menor ou igual que 1. E aí, qual que é a sacada para definir ângulo? A sacada é observar, né, que a função cosseno, se você considerar ela só no intervalo de 0 até π, e considerar a imagem dela só o intervalo de -1 até 1, isso aqui dá uma função bijetiva. Né? Você lembra aqui do gráfico da função cosseno, só nesse trechinho de 0 até π. Então, ela sai lá do 1, né, do y igual a 1, e vai para o y igual a -1. Ela passa por todos esses valores possíveis entre -1 e 1, e só passa uma vez em cada um desses valores. Ela é bijetiva nesse intervalo. Então, como ela é bijetiva, qualquer número que eu pegar entre -1 e 1, ele vai ser cosseno de algum ângulo entre 0 e π. E de um único ângulo, né? Por causa da bijetividade. Então, como o módulo desse número aqui, que está aqui dentro desse módulo, é menor ou igual a 1, significa que esse número que está aqui dentro é um número entre 1 e -1, portanto, esse número ele é o cosseno de algum ângulo entre 0 e π. E de um único ângulo. Tá? Então, não tem redundância aqui. Se você escolher, se por definição, né, se o ângulo entre dois vetores vai ser um ângulo entre 0 e π, então não tem redundância nesse intervalo, é um único ângulo. Então é assim que a gente define, né, ângulos entre dois vetores. Você define o ângulo como o único número θ entre 0 e π, tal que o cosseno dele vale essa expressão aqui, esse número que está entre o módulo aqui, né? Que também é bem razoável, porque é o que acontece lá na geometria euclidiana, é como a gente motivou a definição de produto interno lá no caso do R2, né? A gente definiu o produto interno de U e V como sendo o número que fazia essa relação valer. Agora a gente está fazendo um processo contrário. Eu já tenho o produto interno, e aí eu quero imitar aquela ideia daquela fórmula para o cosseno do ângulo entre dois vetores, só que agora eu uso o artifício de que vale a desigualdade de Cauchy-Schwarz para isso. Tá? Então, essa é uma definição mais abstrata, claro, né? A definição de ângulo entre dois vetores, mas, apesar de abstrata, ela faz valer a mesma fórmula que você já conhecia lá da geometria euclidiana. Então, para finalizar, a última coisa que a gente vai fazer é calcular o ângulo entre duas matrizes. Tá? Então, pega o espaço vetorial como matrizes 2 por 2, pega uma matriz que eu estou chamando de azão, dada por essa fórmula aqui, e aí a pergunta é, qual é o ângulo entre as matrizes A e A transposta? E qual que é o produto interno que eu estou usando? Bom, é o produto interno usual. Toda vez que eu não menciono, é o produto interno usual ou canônico, né? Tanto faz. Então, o produto interno que eu estou usando aqui, produto interno entre matrizes, né? É o traço de A transposto vezes B. Então, é esse produto interno que eu quero usar. Bom, e daí, né? Como é que eu faço essa conta, então? Então, para calcular o ângulo, eu preciso encontrar quem é o θ, tal que o θ entre 0 e π, né? Tal que cosseno de θ vai dar o produto interno entre A e A transposta, porque é essas duas matrizes que eu quero calcular o ângulo, sobre a norma da matriz A vezes a norma da matriz A transposta. Então, bom, como é que eu vou calcular isso? Bom, primeiro eu preciso calcular todos esses caras que estão aqui. E aí, bom, eu tenho várias opções para fazer isso. Ou eu uso a definição do produto interno, que é essa daqui, ou eu uso o artifício de que eu lembro que esse produto interno ele é a mesma coisa que o produto interno canônico, só que dos vetores correspondentes a cada uma dessas matrizes.
quem são os vetores correspondentes? Né? Então, a matriz A, ela tem entradas, se eu escrever por extenso, né? Então, ela tem entradas raiz de 3 sobre 2, 1 meio, porque tem esse 1 meio multiplicando na frente, né? Menos 1 meio, e raiz de 3 sobre 2. Então, qual que é o vetor U correspondente a essa matriz? É o vetor que eu estico as linhas dessa matriz num único vetor. Então, esse vetor vai ter coordenadas raiz de 3 sobre 2, 1 meio, essa é a primeira linha, aí menos 1 meio, e raiz de 3 sobre 2 de novo. Então, esse é o vetor correspondente à matriz A. Qual é o vetor correspondente à matriz transposta? Bom, quem é a matriz transposta? Na matriz transposta, eu troco linha por coluna, né? Então, a primeira entrada continua sendo raiz de 3 sobre 2. O meio com 1 meio eu vou trocar de posição, então vai ficar menos 1 meio em cima, 1 meio embaixo, e raiz de 3 sobre 2 de novo. Então, o vetor correspondente à matriz transposta vai ser o vetor de coordenadas raiz de 3 sobre 2, menos 1 meio, 1 meio e raiz de 3 sobre 2 de novo. Então, esse produto interno entre matrizes, eu posso calcular ele usando o produto interno entre esses dois vetores U e V, e o produto interno canônico. Então, o produto interno da matriz A com a matriz A transposta é a mesma coisa que o produto interno dos vetores U e V. E esse está fácil de calcular, né? Porque produto interno entre esses dois vai dar o quê? Vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, vai dar 3 quartos. Aí, 1 meio vezes menos 1 meio vai dar menos 1 quarto. Menos 1 meio vezes 1 meio vai dar menos 1 quarto de novo. E o último é o mesmo produto que o primeiro, vai dar 3 quartos de novo. Então, essa soma aqui vai dar 6 menos 2, que vai dar 4. Então, vai ser 4 sobre 4, que é 1. Então, o produto interno de A com A transposta vai ser igual a 1. E agora, então, eu já calculei o numerador, falta calcular o denominador. Então, eu preciso calcular a norma da matriz A e a norma da matriz A transposta. Bom, a norma da matriz A é raiz do produto interno de A com A, mas o produto interno de A com A eu posso calcular como o produto interno do U com U, e o produto interno do U com U é a norma do vetor U na norma canônica, né? Então, como que eu calculo isso? Bom, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então, é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais 1 meio ao quadrado, menos 1 meio ao quadrado, e raiz de 3 sobre 2 ao quadrado de novo. Então, aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, aí tenho mais 1 meio ao quadrado, mais menos 1 meio ao quadrado, e raiz de 3 sobre 2 ao quadrado de novo, né? Então, isso aqui vai dar a norma da matriz A. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada do quê, né? Então, aqui eu tenho 3 quartos, mais 1 quarto, mais 1 quarto, mais 3 quartos de novo. Então, eu tenho 8 quartos, né? Então, eu tenho 8 quartos, que é igual a 2. Então, eu tenho raiz de 2, simplesmente. E aí, se você fizer a norma da matriz transposta, vai dar exatamente a mesma coisa, porque a única diferença é que você trocou os menos de posição, né? Como você vai levar tudo ao quadrado, então não vai fazer diferença. Aqui só trocou os menos de posição, mas quando você levar ao quadrado, você vai estar somando os mesmos números. Então, ambas vão ter norma igual a raiz de 2. Então, finalmente, o cosseno de θ vai ser igual ao produto interno de A com A transposta sobre raiz de 2, né? Vezes o próprio raiz de 2. Então, isso aqui vai dar... Aliás, né, eu vou colocar a norma aqui. Então, norma de A vezes norma de A transposto. O de cima a gente calculou, deu 1. O de baixo deu raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, isso aqui é igual a 1 meio, né? E qual que é o ângulo cujo cosseno dá 1 meio? Então, qual que é o ângulo entre 0 e π, né? Então, se θ pertence a 0 a π, então o cosseno dá 1 meio exatamente no ângulo de 60 graus, né? Então, o ângulo entre essas duas matrizes é 60 graus, e aí a gente fecha com esse exemplo aí.
Bom, então é isso que eu queria falar por hoje. A gente se vê na próxima e até mais.